Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como atualizar o Angular para a versão mais estável. Primeiramente, vamos abrir o navegador na documentação do Angular para acessar esta página que apresenta algumas informações sobre o versionamento e lançamentos do Angular. Esta página ela foi acessada via a seção Release Information ou Release Practice no menu lateral. Então nesta página temos algumas informações sobre o versionamento do Angular, onde o Angular organiza as versões segundo as práticas do versionamento semântico, onde temos a parte Major, Minor e Patch, aonde esse Major é atualizado 2 vezes ao ano. Então, 2 vezes ao ano, a cada 6 meses, o Angular lança uma versão Major. E este é o caso, né? Nós precisamos atualizar com uma certa frequência o Angular para pegar a versão mais atual ou então, pelo menos, a versão estável. Logo mais abaixo ele apresenta informações, né, sobre as atualizações, que uma boa prática é atualizar de uma em uma. Nesse caso que ele usa um exemplo de atualizar a versão 11 para a versão 12, tá? De uma em uma. A intenção não é atualizar, por exemplo, a versão 11 para a 14. Então fazer o update de forma segura. Mais abaixo é apresentado ali o que significa a versão Next e a versão Release Candidate. A versão Next é a versão atual, a versão que está em desenvolvimento, portanto, a versão ativa. Mais abaixo, ele apresenta uma tabela com a versão atual do Angular, que é a 14, isso em agosto de 2022, e por isso ela está no status ativo. E temos aqui o LTS, que é Long Term Support, que é um suporte a longo prazo, que é a versão 13, e por ser o último LTS, essa versão aí também ela é a estável. Então haverá um suporte até maio de 2023. E considerando o status ativo que cada versão passa, né, que é considerado em 6 meses, mais o LTS de 12 meses, uma versão tipicamente é suportada pelo Angular por 18 meses, né, somando esses dois períodos. Ok? Um outro link interessante está aqui na documentação, que é o Keeping Up to Date. Então a gente clica nele, ele apresenta também algumas informações, principalmente relacionado ao comando ng update. Então eu posso clicar nesse link, é apresentada aqui a documentação do ng, que refere-se ao Angular CLI Update, que pode ser usado também para atualizar o Angular e também o CLI para a versão estável, ou você pode informar a versão que você deseja. Tá? Então tem esse comando via Angular CLI para atualizações. E clicando nesse outro link, é possível informar uma versão de origem, por exemplo, a 12, e a versão de destino para atualização, que ele vai mostrar o que houve de diferença, de evolução de uma versão para outra. Nesse caso aqui no modo básico, ele também apresenta aqui um comando via npx, tá? Não é via Angular CLI, mas via npm, para executar o comando de atualização. E mostra que houve uma atualização também aqui na versão do TypeScript para a versão 4.4. E é preciso ter a versão 12 ou maior, né, instalado no computador, mas quiser saber mais detalhes sobre as modificações, você vai em média ou vai em avançada, ele apresenta de forma mais particular, mais específica, as alterações que aconteceram da versão, nesse caso, 12 para 13. Se quiser também comparar com a versão 14, versão 15, ele vai enumerar todas as modificações ocorridas, ok? Então, voltando lá para a documentação, mais um passo. Então, aqui é apresentado essa questão do ng update e pode ser utilizado basicamente o ng update para fazer a atualização, que é o comando mais fácil, mais simples que nós temos neste momento. Então o ng update, se dado no VS Code ou no terminal dentro de um projeto Angular, ele vai listar a versão atual e para qual versão é possível fazer a atualização. Então vamos ao VS Code, estamos aqui já no Rollbank App, já está aberto aqui o terminal. A gente vê aqui no package.json que a versão atual desse projeto é a versão 12. Então o Angular está na versão 12, o Angular Core. E o Angular CLI, né, o Angular CLI,
mais abaixo também está na versão 12.0. E esta mesma informação pode ser obtida via o comando ngversion, aonde ele apresenta a versão do Angular CLI e também do próprio Angular. Inclusive, é apresentado com maiores detalhes a versão global do Angular CLI, que nesse caso está na versão 13, e a versão local do Angular CLI, que nessa versão do projeto está na versão 12.0.5, conforme é visto ali no package.json. Mais abaixo, ele apresenta ali o logo do Angular CLI e mostra então a versão aqui do Angular CLI local, a versão do Node, do NPM e também do próprio Angular e das suas dependências. Então, se dermos um comando ng-update, aguardaremos um momento. Então, aqui ele vai instalar de forma temporária a versão estável do Angular CLI para mostrar a listagem das atualizações possíveis. Pronto, então o ng-update retornou a tabela das atualizações. A versão atual desse projeto Rollbank é a versão 12.0.5 e é possível atualizar para a versão estável, que é a versão 13.3.9. Aqui é sequencial, o Major Version, ou seja, há uma unidade de diferença entre a versão atual e a estável. E ao lado ele apresenta o comando para fazer a atualização via Angular CLI, utilizando o ng-update. Então a gente pode copiar este comando e fazer a execução. Mas note que na execução do comando ng-update, ele instalou de forma temporária o Angular CLI, uma vez que o CLI global ele está com uma versão inferior da versão estável. Então a gente poderia instalar globalmente o Angular CLI para que ele poupe esse tempo de fazer essa instalação temporária justamente para a execução deste comando update ou desse outro comando que nós iremos proceder. Então, se nós clicarmos aqui, tá, para executar esse comando, podemos dar um Enter, tá, e também podemos copiar este outro aqui, trecho, e jogar aqui ao lado, e para instalar ambos de forma conjunta. Para tal, ele vai primeiramente instalar o Angular CLI, mais próximo da versão desejada de atualização, e depois vai proceder com a instalação dessas dependências. Primeiramente ele vai proceder com a atualização do package.json, vai incluir a versão 13, alguma coisa aqui no package.json, depois ele vai proceder então com a instalação de fato. Só que um caso interessante, nessa versão do projeto, nós não temos a pasta Node Models, e por isso que esse comando que foi informado ali na linha de comando não vai funcionar. Ele apresenta esse erro, Angular CLI is not a dependency. Então, para resolver esse problema, a gente poderia já ter o package.json atualizado com a versão 13, mas nós não temos. Então, para resolver esse problema, por enquanto, basta dar o comando npm install ou npmi para ele instalar as dependências existentes nessa versão do package.json. Então ele vai voltar para a versão 12, ele vai instalar a versão 12 e depois, a partir da 12, a gente vai reexecutar esse comando acima para ele atualizar para essa versão estável, que é a versão 13. Isso vai levar um pouquinho de tempo. Então se atentem com isso, sempre verifiquem se há o Node Models. Caso não tenha, gere esta pasta, né, com as dependências via o npmi. Pronto, o npm install já foi executado, então basta executar o ng-update para atualizar para a versão 13. Então, nesse momento, ele já atualizou o package.json com as versões específicas, tá? Então, ali já temos a versão 13 alguma coisa para o próprio Angular e também para o Angular CLI. E o próximo passo aí a seguir será a instalação ou a tentativa de instalação dessas dependências, caso elas não sejam conflitantes entre si. Então aqui ele começou a instalar as dependências e houve uma falha. Então houve um conflito ali entre as versões, e para resolver esse problema vamos usar esse comando, esse parâmetro force, para ele forçar então a instalação das dependências. Pronto,
temos aqui o retorno do comando ng update que foi realizado. Então basicamente ele atualizou ali o package.json com a versão estável do Angular CLI e também do próprio Angular, e atualizou alguns arquivos. Até a gente pode verificar os arquivos atualizados. Atualizou o git-ignore, atualizou o package.json, né, para a versão mais atual, mais estável, o polyfills e também aqui o arquivo de testes. E com isso nós temos, portanto, nosso projeto atualizado para a versão estável do Angular, inclusive aqui com a pasta Node Modules. E a gente pode verificar novamente a versão instalada via o comando ngversion. Então, a versão do Angular instalada, conforme o comando, é a versão 13.3, do Angular CLI também 13.3, e as outras versões continuam inalteradas. Então é isso, pessoal, um vídeo tutorial de como atualizar o Rollbank, na verdade, porque o Rollbank originalmente está na versão 12, atualizar ele para a versão 13 do Angular, tá? Isso não afeta os demais projetos que você tem em sua máquina, uma vez que a atualização aconteceu localmente e basicamente nesta pasta Node Modules. Então é isso, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.